Hello and welcome to another episode of India and Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no nosso programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou doar uma pequena quantia usando o link na descrição. Mas no mínimo, curta, compartilhe e assista ao programa. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Professor Kenneth Pomeranz. O professor Pomeranz é historiador da China e leciona na Universidade de Chicago. Seus campos incluem história econômica, história ambiental, bem como a história social do Estado, gênero, religião, entre outros. Ele foi presidente da American Historical Association no passado, e seus livros mais famosos incluem The Great Divergence, China, Europe, and the Making of the Modern World Economy, e The Making of a Hinterland, State, Society and Economy in Inland North China, 1853-1937. Professor Pomeranz, seja bem-vindo à Índia e à Esquerda Global. Obrigado. É muito bom estar aqui. Eu queria conversar com você porque gostaria de revisitar seu livro, The Great Divergence, principalmente por alguns motivos. Primeiro, com a nova Guerra Fria, há muita discussão sobre repensar a relação entre o chamado Ocidente e o resto do mundo. E, em segundo lugar, há um interesse crescente agora na ascensão da China. E acho que revisitar um pouco dessa história seria interessante. Por fim, com as mudanças climáticas, estamos vendo os limites da suposição smithiana de que apenas as restrições dentro da economia importam, porque agora existem outras restrições não econômicas afetando a economia. Então, se pudéssemos começar tendo uma noção geral de como era o mundo nos séculos 17 e 18, que tipo de comida as pessoas comiam, se havia camponeses, quais eram suas preocupações, quais eram as preocupações dos pais em relação aos filhos, quais materiais de construção eram usados, e assim por diante. Isso provavelmente serviria de base para essa conversa. Certo. Então acho que a coisa mais importante a lembrar é que cerca de 80% da população global no século XVIII era, de uma forma ou de outra, composta por agricultores. Havia um pequeno número de pessoas envolvidas em outros tipos de produção de alimentos, por exemplo, como pastores. Mas cada vez mais os povos agrícolas do mundo estavam empurrando esses grupos para as margens. Eles estavam sendo forçados a ocupar terras cada vez mais inferiores, etc., à medida que as populações cresciam. Para essa grande maioria que era de agricultores, a principal preocupação era ter o suficiente para comer e ter itens básicos como combustível para cozinhar ou para sobreviver ao inverno, caso vivessem em um lugar com inverno rigoroso. Um bom palpite, embora seja apenas um palpite, é que algo em torno de 75% dos gastos das pessoas teria sido com comida. Na verdade, eu não deveria dizer gastos, mas sim que 75% do valor do que elas consumiam teria sido comida. Muito disso elas não teriam gasto dinheiro, porque teriam produzido para si mesmas. E desse total, algo próximo de 50% teria sido calorias básicas, grãos ou, em algumas partes do mundo, batatas. Agora há uma variação aí. Para os mais pobres entre os pobres, provavelmente cerca de 80% do consumo era comida. E desse total, bem mais da metade seriam grãos. A maioria das outras pessoas estava um pouco melhor, mas não dramaticamente. E uma coisa a se lembrar é que isso não variava muito ao redor do mundo. Então as regiões mais ricas da Europa, que basicamente seriam a Inglaterra e os Países Baixos, estavam em um nível de renda per capita aproximadamente igual ao das regiões mais ricas da Ásia, que seriam o delta do Yangtze na China, talvez Bengala, embora os dados sobre Bengala sejam meio duvidosos, então não temos muita certeza. Claro, dentro de todas essas regiões, haveria algumas pessoas ricas que estavam indo muito bem, e haveria uma classe média emergente, ainda que lentamente, que tinha um consumo razoável além do básico. Mas ainda estamos falando de níveis bastante baixos.
pretty low levels. So we're talking about a little bit more. Então estamos falando de um pouco mais de roupas do que antes, ou seja, algumas trocas de roupa. Estamos falando de mais alimentos além dos grãos. Na Europa, em particular, isso significava carne, por um lado, e açúcar, chá e café importados, que começam a ganhar importância nos séculos 17 e 18. Na China, isso teria sido mais ou menos semelhante, embora com um pouco menos de carne e um pouco mais de outros tipos de alimentos. E nas partes mais ricas do sul da Ásia, novamente, não era radicalmente diferente. E uma coisa crucial a lembrar sobre o mundo dos séculos 17 e 18 é que praticamente todo o consumo de uma forma ou de outra vem da interação recente entre luz solar, água e terra, certo? Sunlight, water, and land. Right? Whether it's food that is grown, Seja comida cultivada ou árvores que você colhe, nesse caso talvez sejam os últimos 30 anos de sol, água e terra, fibras têxteis, animais, seja para alimentação, couro ou força motriz, energia. Com pequenas exceções, o consumo das pessoas vem do crescimento orgânico relativamente recente das plantas, às vezes processadas, às vezes não. E isso significa que existem compensações, porque cada hectare que está cultivando algodão, linho ou outra fibra para roupas não está produzindo alimento, não está sendo floresta e produzindo madeira, nem fornecendo combustível para o inverno e assim por diante. E esse é um fato realmente fundamental do mundo moderno inicial. E isso tem consequências profundas para as possibilidades de crescimento. profound consequences for the possibilities of growth. Areas that are reasonably densely populated. Áreas que são razoavelmente densamente povoadas e têm um consumo per capita um pouco acima da média, geralmente estão chegando aos limites do que podem produzir em suas próprias terras de uma forma ou de outra. Ou estão ficando sem florestas e, portanto, sem madeira, ou estão ficando sem fibras para roupas ou algo do tipo. E a maneira como contornam isso é fazendo exatamente o que alguém como Adam Smith diria que deveriam fazer, que é pegar parte de sua mão de obra abundante porque são densamente povoados, produzir bens artesanais e vender esses bens artesanais em troca dos produtos da terra, alimentos, madeira, etc. Obviamente há grandes variações, certo? Obviously, there are big variations, right? Some of that trade is relatively free. Some of it is Parte desse comércio é relativamente livre, parte dele é forçada, parte é mais eficiente do que em outros lugares, etc. Mas essa é a história básica. E isso é comum a todas as partes relativamente prósperas do mundo moderno inicial. Novamente, há pequenas diferenças, mas elas são bem pequenas no contexto geral. Da mesma forma, há pequenas diferenças em coisas como expectativa de vida, mas são muito pequenas. Todas as áreas densamente povoadas lidam com o que chamamos de doenças de aglomeração, coisas como sarampo, varíola, etc., que permanecem endêmicas onde há uma população humana densa e principalmente jovens. human population and kill mostly young people. And so they push the E assim, eles reduzem bastante a expectativa média de vida. É possível que no final do século XVIII, a expectativa de vida em, digamos, as partes mais ricas do Japão, partes da América do Norte colonial, especialmente Massachusetts, e talvez partes da Inglaterra e dos Países Baixos, fosse um pouco mais alta do que em outros lugares. Mas se for o caso, as diferenças são muito pequenas e provavelmente estão dentro da margem de erro estatística. Isso não quer dizer que alguns lugares não estejam em situação pior. Definitivamente há lugares em situação pior, mas entre os lugares que estão razoavelmente bem, há uma grande semelhança que remete a restrições materiais bastante fundamentais. really fundamental material constraints. So, a lot of scholars of Então, early muitos estudiosos da história econômica do início da Era Moderna, na minha opinião, acabam lendo a história de trás para frente. Eles sabem que no século XIX, o noroeste da Europa avança, e por isso passam muito tempo procurando maneiras pelas quais essa região já estava à frente 100, 200 ou até mais anos antes, tentando encontrar uma explicação para essa eventual divergência. Acho que quanto mais você analisa os dados, menos fundamento há para pensar, primeiro, que essas divergências existiam antes de cerca de 1750,
E segundo, para acreditar que mesmo que existissem, elas têm muito a ver com a divergência do século XIX, que eu argumentaria que resulta de fatores descontínuos, meio que surpresas repentinas. I would argue comes from things that are discontinuous, sort of sudden surprises. I guess that's a good segue to ask you a... Acho que isso é um bom gancho para te perguntar um pouco sobre a divergência, ou talvez, para começar, sobre a literatura antes da sua intervenção. Claro, vamos lembrar, como você disse, de todo o equilíbrio que as pessoas precisavam fazer entre comida, combustível e fibra. A principal fonte era a luz do sol. E isso funcionava como um teto. Dentro desse limite, era possível ajustar entre essas 3 ou 4 variáveis, mas havia uma restrição rígida. Existia essa percepção, e é nisso que sempre foi feito. There was this sense, but there is still a sense that the West has always been more developed. And of course, this is more plausible if one talks about... E claro, isso parece mais plausível quando se fala em 500 anos. Seu livro realmente desmistificou essa ideia, e você argumenta que foi muito mais tarde, talvez no final do século XVIII, quando o Ocidente começou a assumir a liderança. Então, se você puder nos dizer, quais foram os argumentos mais importantes a favor dessa narrativa? Ouvimos falar sobre tecnologia, agricultura, produtividade, capital de longo prazo na Europa. Se você puder nos contar alguns dos argumentos mais importantes que sustentaram essa narrativa de que o Ocidente teria assumido a dianteira em relação ao Oriente muito cedo. The West had taken a lead over the East very early. So, as you say, there were many versions of that argument. Então, como você disse, havia muitas versões desse argumento. A mais extrema, que eu acho que mesmo antes do meu livro poucas pessoas ainda acreditavam, sugeria que era uma questão de ciência e que só a Europa possuía ciência desde os antigos gregos, e por isso avançou tecnologicamente graças a essa ciência. E esse argumento, acho que já nos anos 1960 ou 70, era muito difícil de sustentar. Já havíamos aprendido muito sobre a ciência da era moderna na China, na Índia, no mundo árabe, etc. E estava bastante claro que, embora sim a Europa estivesse à frente em certas áreas, estava atrás em outras, inclusive de forma bastante crucial na produtividade agrícola, o que é uma questão importante quando a maior parte do consumo das pessoas é comida. Uma segunda explicação que era bastante comum era que só a Europa tinha direitos reais de propriedade privada. Europe had real private property rights. And again, the idea was that leads to a very E novamente a ideia era que isso levava a uma divergência muito precoce, porque com direitos de propriedade privada, segundo o argumento, você tem um incentivo para produzir da forma mais eficiente possível. E assim, os europeus começam a maximizar antes de outros povos. Há um longo e lento processo de acumulação que vem de incentivos melhores, o que leva a um fosso gradualmente crescente que já era substancial antes da Revolução Industrial. E novamente, na versão mais extrema do argumento, esses dois fatores andariam juntos. Então haveria a noção de, bem, em um de seus momentos menos esclarecidos, despotismo oriental, e a ideia de que a iniciativa privada havia sido esmagada na Ásia. Isso se manifestava tanto na falta de incentivos para produzir devido à ausência de propriedade, quanto na falta de capacidade de inovar intelectualmente, o que teria causado um atraso científico. E quero dizer, obviamente, havia versões mais e menos sofisticadas desses argumentos, mas versões deles continuaram a circular e, na verdade, ainda continuam circulando. E então um terceiro argumento era um argumento que não remontava tanto no tempo, mas sugeria que a combinação do renascimento europeu e a descoberta do Novo Mundo causaram algum tipo de ruptura fundamental na forma como os europeus pensavam sobre o mundo, porque encontrar o Novo Mundo meio que destruiu muitas velhas verdades absolutas. A combinação disso, com uma emancipação gradual do pensamento em relação à Igreja, através do Renascimento e da Reforma, mais uma vez levou a uma espécie de vantagem. Também era, segundo o argumento, mais favorável à acumulação privada do que os estados anteriores, em parte porque eles estavam tentando acumular dinheiro, e perceberam que o crescimento era bom para isso.
Então, novamente, o argumento era que a Europa começa a se destacar a partir dos anos 1500, digamos. No entanto, há vários problemas com essas afirmações. O mais fundamental é que quando você procura essa vantagem nos dados, não consegue encontrá-la. Portanto, para pegar os dois casos que destaquei, se você olhar para a subseção mais rica da Europa, que basicamente é a Inglaterra, mais o norte dos Países Baixos, e depois comparar com a parte mais rica do leste asiático ou da China, ou seja, o delta do Yangtze, pelo que podemos perceber, as pessoas no delta do Yangtze consomem em média pelo menos tantas calorias per capita quanto talvez até um pouco mais. Elas consomem aproximadamente a mesma quantidade de tecido per capita. Consomem mais chá, o que não é tão surpreendente, já que de onde vem o chá? Mas mais surpreendentemente consomem quase tanto açúcar quanto. Quero dizer, eles estão um pouco atrás da Inglaterra no consumo de açúcar, mas estão à frente de quase qualquer outro lugar da Europa. A expectativa de vida deles é tão longa quanto por praticamente qualquer medida que possamos usar. Eles ainda estavam indo mais ou menos bem no meio do século XVIII. E devo dizer que quando fiz esse argumento pela primeira vez, recebi muitas críticas, entre outras coisas, das pessoas que trabalhavam com reconstruções do PIB histórico. E eles me disseram, não é verdade, a China já estava muito atrás no PIB histórico, já nos anos 1400 ou 1500. Curiosamente, se você ler a literatura mais recente, alguém como Stephen Broadberry, que provavelmente é o principal especialista em PIB histórico da Europa Ocidental, agora diz que a Inglaterra ultrapassa o delta do Yangtze no início dos anos 1700. Então isso ainda é um pouco mais cedo do que eu diria, mas agora estamos falando de uma diferença de 50 anos, enquanto quando comecei as pessoas falavam de diferenças de, 200, 300 anos ou até mais. Então, eu acho que, em geral, as coisas caminharam para aceitar a ideia de uma comparabilidade aproximada. Devo dizer que, além das evidências estatísticas, há coisas como os registros de viagem de visitantes europeus tanto ao leste, quanto em certa medida ao sul da Ásia, nos séculos XVII e XVIII, que em sua maioria não viam as pessoas desses lugares como pobres. Na verdade, eles frequentemente enfatizavam quão bem de vida essas pessoas eram. Novamente, especialmente na costa da China, mas também em outros lugares. E, portanto, o problema é que, se a diferença entre a Europa e a China, e acho que você poderia incluir outros lugares nessa história também, fosse algo tão fundamental quanto, eles não tinham direitos de propriedade, então não tinham incentivo para serem eficientes, ou eles não tinham ciência, portanto nunca inovaram em sua tecnologia de produção. Então a divergência deveria ter acontecido muito antes. E os dados simplesmente não mostram isso. Os dados mostram uma comparabilidade real, tanto entre os resultados, como acabei de dizer, quanto em grande medida entre as instituições. Assim podemos medir, para alguns produtos, a integração de mercado. Se o preço no local A se move em conjunto com o preço no local B, isso sugere que há um comércio relativamente livre e eficiente entre eles. Os mercados de grãos chineses, por exemplo, são fenomenalmente bem integrados, melhores do que qualquer um no continente europeu e quase tão bons quanto os da Grã-Bretanha até o final do século XVIII. E lembre-se de como a China é muito maior do que a Grã-Bretanha em um mundo onde o transporte é difícil. Seria de se esperar diferenças de preços muito maiores na China. Se você observar os mercados de fatores, a capacidade, por exemplo, de negociar terras para que elas sejam destinadas às pessoas que podem usá-las de forma relativamente eficiente, a possibilidade de trabalhadores se deslocarem e encontrarem empregos que lhes permitam ganhar o máximo possível,
Simplesmente não existem essas grandes diferenças. Sim, há pequenas coisas aqui e ali em que a Europa está em melhor situação. Uma delas, que acaba tendo consequências importantes a longo prazo, é que a mineração europeia é claramente mais avançada. Mas há outros aspectos em que ocorre o contrário. Só para dar um exemplo, ainda em 1820, quando a indústria britânica já havia decolado de forma significativa e estava atraindo trabalhadores do campo, então você pode pensar que os trabalhadores restantes no campo seriam o mais produtivos possível, porque se houvesse qualquer excesso de mão de obra, ele já teria desaparecido. Mesmo assim, se você olhar para uma fazenda inglesa estatisticamente média e uma fazenda média no delta do Yangtze, e isso não é tanto trabalho meu, mas sim do Bob Allen, de Oxford, e do Li Bojong, que na época estava na Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, a produtividade do trabalho por dia nessas fazendas do delta do Yangtze é algo em torno de 94% do nível do Reino Unido, ou mais especificamente da Inglaterra. Portanto, a diferença é bem pequena, enquanto a diferença na produtividade da terra é algo em torno de 700% a favor da China. Esta é a região do sul da China que cultiva ouro e regão. Certo, sim. Mesmo se você comparar trigo com trigo, o que poderia ser considerado uma comparação mais justa, exceto pelo fato de que isso significa olhar para o norte da China, que é uma região relativamente pobre do país, e comparar com a Inglaterra, a região mais rica da Europa. Mas mesmo se você comparar trigo com trigo, a produtividade da terra na China é consideravelmente maior, e a produtividade do trabalho por dia não é radicalmente menor. No norte da China, a produtividade do trabalho por ano é significativamente menor, porque a estação de cultivo é mais curta, e o norte da China não é tão bem servido por transporte quanto outras partes do país. E, portanto, os mercados para produtos fora de estação não são tão desenvolvidos. Mas ainda assim, você está na mesma faixa, e isso é em 1820. Se você pudesse falar um pouco sobre isso, apenas para continuar nesse tema da tecnologia, em relação à tecnologia que economiza trabalho ou terra, ou tecnologia que economiza trabalho. Muito se falou sobre a Revolução Agrária Inglesa. Parte disso foi, claro, uma revolução social, liberando mão de obra por meio da reestruturação das relações de propriedade. Mas também se falou muito sobre tecnologia. O que você descobriu sobre essas afirmações de produtividade agrária dramática? Okay. O que aumenta dramaticamente na Grã-Bretanha da era moderna é o lucro agrícola, que claro não é o mesmo que a produção agrícola. Então sim, há alguns ganhos na produção por acre, mas eles são relativamente modestos. E mais importante, tem um limite. Em um mundo antes de fertilizantes químicos, pesticidas químicos, etc., existe simplesmente um teto para a produção agrícola por acre, que depende da ecologia específica de cada lugar. E se você olhar para a Inglaterra, por exemplo, há fazendas em Norwich que já estavam próximas desse teto por volta de 1300. Nos 500 anos seguintes, a produção média inglesa por acre realmente aumenta. Mas as fazendas de melhor desempenho ainda estão praticamente onde estavam as fazendas de Norwich em 1300. O que acontece é que com o tempo, mais e mais fazendas vão se aproximando desse teto, à medida que descobrem, por sua própria natureza, as fazendas são heterogêneas, certo? By their very nature, farms are heterogeneous, right? Each farm has a slightly different slope than the one next to it. Cada fazenda tem uma inclinação um pouco diferente da vizinha. O solo é um pouco diferente. Recebe um pouco mais de sombra, ou de sol, ou o que for. E especialmente em um mundo onde você não tem análise química moderna para ajudar, é um processo lento e difícil descobrir como igualar a produtividade do seu vizinho mais bem-sucedido. Ao longo de cerca de 500 anos, o que acontece é que a produção aumenta, mas não ultrapassa um certo teto. E de fato, no final do século XVIII, há sinais bastante claros de que ela está se estabilizando. Isso é notavelmente parecido com o que se vê no delta do Yangtze.
Temos algumas fazendas ao redor de Suzhou que nos anos 1200 já parecem ter a mesma produção por acre que as fazendas de melhor desempenho terão no final do século XIX. as the best performing farms are going to have in the late 19th century. E até mesmo a quantidade de trabalho empregada por acre também era comparável. Talvez um pouco mais de trabalho por um acre de terra único, se não me engano. Yes, I mean, I'll get to that in a minute. And what's happening is that Sim, quero dizer, vou chegar a isso em um minuto. O que está acontecendo é que, gradualmente, ao longo do tempo, cada vez mais a região do delta do Yangtze está se aproximando do nível daquelas fazendas de Suzhou que já eram tão bem sucedidas 500 ou 600 anos antes, mas não estão indo muito além disso. Então é uma história bastante semelhante, e é a história de um tipo de mundo orgânico. Agora, dentro desse contexto, o que está acontecendo no século XVIII? Bem, no século XVII, na verdade, é que a agricultura inglesa está ficando melhor em alcançar esses rendimentos máximos com menos trabalho, o que, é claro, significa mais lucro para o proprietário da terra. which of course then means more profit for the owner of the land. And so there is an E assim ocorre uma revolução agrária, que é em grande parte uma revolução redistributiva. Quero dizer, não quero negar que haja alguns ganhos de produtividade, embora eles ocorram principalmente na primeira parte dessa revolução agrária, no século XVII. O final do século XVIII parece ser quase totalmente redistributivo. Agora, essa redistribuição realmente tem consequências para o surgimento do capitalismo inglês, certo? Ela coloca um grande excedente nas mãos de certas pessoas. No entanto, isso só ajuda se você conseguir acesso a produtos agrícolas adicionais de algum outro lugar, certo? Se você tiver mais com licença, mais mão de obra que possa empregar em outro lugar. Bem, isso é muito bom, mas você ainda precisa alimentar essa mão de obra. Well, that's all very nice, but you still have to feed that labor. And in fact, E na verdade, provavelmente mais energia também, se eles tiverem que fazer outra coisa, certo? right. And in fact, England is going in the E de fato, a Inglaterra está passando, no final do século XVIII, de exportadora líquida de alimentos para importadora líquida de alimentos. Mas ainda mais importante do que isso é que, como sabemos, o grande aumento na produção está nos têxteis. E as fibras têxteis precisam vir de algum lugar. Acontece que na maior parte elas vêm das Américas, na forma de algodão. E se você fizer alguns cálculos e se perguntar, vamos olhar para a quantidade de algodão que a Inglaterra está processando em têxteis. Mesmo em 1830, que ainda é relativamente cedo na Revolução Industrial, você não pode cultivar algodão na Grã-Bretanha. and you can't grow cotton in Britain. You can't grow it in most of Europe, in fact. Você não pode cultivá-lo na maior parte da Europa, na verdade. É tropical, bem, não exatamente tropical, mas precisa de muito calor e muita água. Além disso, a maior parte das terras na Europa já está em uso. E você se pergunta, bem, onde mais? Quantos acres seriam necessários para, por exemplo, fornecer lã suficiente para substituir isso? Provide a substitute for that. Acontece que a quantidade de terra que você precisaria seria algo entre 1 e 2 vezes toda a terra usada para agricultura e pastoreio em todas as ilhas britânicas. In agriculture, Então, você precisaria de mais 2 Britânias só para obter a fibra têxtil de que precisava, ou lã. just to get you the textile fiber you needed. Or wool. Right. Similarly, Certo. Da mesma forma, a Grã-Bretanha é, em parte devido à sua agricultura relativamente extensa, o fato de haver muita terra cultivada por pessoa, o que é o reverso de dizer relativamente pouca mão de obra por acre, a Inglaterra está entre os lugares mais severamente desmatados da Europa, já na época de Shakespeare, na verdade. Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas reclamavam da queima de carvão. Certo, então pergunte a si mesmo, bem, como isso é o uso doméstico de carvão. Isso é indústria doméstica, certo? Mais tarde também é usado para a indústria, mas o primeiro uso é para residências. Então faça um exercício semelhante, e nesse caso Anthony Wrigley fez isso antes de mim. Ele disse que se você pegar as datas de, acho que ele usou 1800 e 1815, em vez de 1800 e 1830. Mas eu teria que voltar e conferir. rather than 1800 and 1830, but I'd have to go back and check. Anyway, it's in there somewhere.
if you ask yourself, De qualquer forma, está lá em algum lugar. Se você se perguntar quanta terra seria necessária para cultivar de forma sustentável a quantidade de combustível que a Inglaterra obtinha de suas minas de carvão no início do século XIX, novamente, é mais do que toda a terra cultivada. Bem, maior do que basicamente as Ilhas Britânicas. Então, há uma quantidade enorme do que chamo de alívio ecológico, alívio desse estresse que vem de esbarrar no seu suprimento limitado de terra, que atinge a Inglaterra de forma relativamente repentina. Uma parte disso vem do Império Ultramarino e do pós-Império, os recém-independentes Estados Unidos. Outra parte vem do subsolo, das próprias minas de carvão da Inglaterra. O boom do carvão é em parte uma questão de inovação tecnológica, mas também é, como eu poderia explicar, em parte uma questão de pura sorte. De onde o carvão está local um dia. where the coal happens to be. And you put those things together, and you're talking. E quando você junta esses fatores, está falando de uma expansão enorme das possibilidades de consumo. Elas simplesmente ofuscam qualquer vantagem muito, muito pequena que a Inglaterra pudesse ter tido devido à maior eficiência deste, daquele ou de outro setor. É algo de uma ordem de magnitude muito maior. E isso acontece justamente no momento em que o crescimento estava esbarrando nesses limites ecológicos. Foram necessários tantos recursos do exterior, aos quais a Inglaterra em particular tinha acesso privilegiado devido à sua história de construção de impérios, quanto à mudança para os combustíveis fósseis para criar um tipo de divergência repentina e massiva. E essa é realmente a história dos anos entre, digamos, mais ou menos 1770 e 1830. Antes disso, você não vê muita divergência, mas vê muita ao final desse período. Divergence before that, and you see a lot by the end of that period. Capital is another factor of production. O capital é outro fator de produção que você argumenta não ser importante antes dessa divergência. Se você puder nos dizer, uma vez que a divergência começou, quando as importações começaram a chegar do Novo Mundo para a Inglaterra, e também quando encontraram carvão, ou seja, basicamente mais energia, esse processo de liberação de mão de obra por meio da propriedade privada, ou do capital marginal, como meio de acumulação, transformando-se em investimentos, esses fatores, que provavelmente eram relativamente menores e por si só não teriam causado a grande virada, tiveram algum papel? Ou, em outras palavras, se encontrássemos carvão raso em áreas acessíveis na China, e se o Estado Qing fizesse essas expedições e encontrasse maneiras de colonizar outros lugares, a China teria acabado do mesmo jeito que a Europa Ocidental. The West Europe did. Okay, I think the answer to that last question. Acho que a resposta para essa última pergunta tem que ser: nós não sabemos. E meu argumento não é que se a sorte fosse invertida, teria sido a China primeiro. Quero dizer, talvez tivesse sido, talvez não. Acho que a afirmação principal é realmente que, se você tirar esses fatores, isso não teria acontecido no noroeste da Europa, pelo menos não naquela época. E, portanto, temos que imaginar a possibilidade de que talvez ninguém teria sido o primeiro, certo? Poderia ter havido um impasse por um tempo muito, muito longo. Não havia nada de necessário no avanço para a economia baseada em combustíveis fósseis e para o mundo de alto consumo. O fato de a Grã-Bretanha ter capital relativamente abundante ajudou quando o processo começou? Com certeza. Capital help as the process got started. Sure. But there's no evidence. Mas não há evidências de que o capital um pouco mais caro, e quero dizer um pouco mesmo, que você encontra no delta do Yangtze ou na região de Kinai, no Japão, tenha realmente sido suficiente para fazer diferença, certo? Quero dizer, as fábricas têxteis, por exemplo, na verdade não exigiam tanto capital assim. E eram suficientemente lucrativas para que mesmo que as taxas de juros fossem um pouco mais altas, e parece que para os melhores tomadores, as taxas no leste asiático eram só um pouco mais altas. Isso não teria feito diferença. Havia bastante margem para lucro. Um bom exemplo que veio à tona desde então. No sudoeste da China, em Sichuan, você tem salmoura muito, muito concentrada a alguns milhares de pés de profundidade. At a couple thousand feet down. In fact,
Actually, in some cases, it's a couple thousand meters down. Na verdade, em alguns casos, são alguns milhares de metros de profundidade. E você também tem o gás natural, que fornece o combustível que permite ferver a salmoura e criar sal. Então, com um grande investimento de capital, porque é preciso cavar fundo, e basicamente o que eles fazem é criar enormes tubos de bambu para bombear tanto a salmoura quanto o gás para cima e usá-los. Se você fizer isso, pode essencialmente criar uma fábrica para produzir sal de forma bastante barata, certo? Então, de certa forma, é uma indústria fordista clássica antes de Ford. Custos iniciais muito altos, mas se você conseguir arcar com esses custos, depois terá custos variáveis muito baixos e pode se sair muito bem. Os comerciantes também vão e descobrem como fazer isso no século XIX. The merchants will go and figure out how to do this in the 19th century. And they, some of these E alguns desses poços levam 10 anos ou mais para serem perfurados. Alguns dos tubos pelos quais transportam o gás e a salmoura têm muitos e muitos quilômetros de extensão. Isso exige um grande capital. E Sichuan é uma região muito mais pobre do país do que o delta do Yangtze, mas eles não acham que não conseguem obter o capital quando ele está disponível. A questão é, você tem oportunidades lucrativas que exigem esse capital? Mas sim, certamente a acumulação de capital importa, certo? O fato de Inglaterra e Holanda terem taxas de juros relativamente baixas significa ir mais rápido do que cresceriam de outra forma. Mas, novamente, isso provavelmente é um fator pequeno em comparação com outras coisas. a pretty small factor compared to the other things. And I think it's probably... E acho que vale a pena voltar um pouco para falar sobre a questão do carvão, porque a tentação é dizer, bem, a mineração de carvão, isso foi uma questão tecnológica. E em certa medida foi mesmo. Basicamente quero dizer, a Inglaterra começa, como eu disse, a usar carvão em grande escala bem cedo. Por volta de 1700, eles já tinham esgotado a maior parte do carvão barato que estava próximo da superfície. Eles estavam cavando fundo e, sendo a Inglaterra um lugar onde chove bastante, todas essas minas precisavam ter a água bombeada para fora. As bombas eram basicamente movidas por cavalos. Isso também estava levando a inovações ecológicas. So that's also leading to technological innovation. Right. And the horses, of course, have to eat. Certo. E os cavalos, é claro, precisam comer. Cavalos comem muito, na verdade. E Michael Flynn, provavelmente, se não o mais importante, então um dos dois historiadores mais importantes da indústria do carvão inglesa, fez alguns cálculos aproximados de custos e disse que no início dos anos 1700, a Inglaterra estava chegando a um ponto em que simplesmente não seria possível expandir ainda mais a produção de carvão se a máquina a vapor não tivesse surgido. Porque ir mais fundo exigiria ainda mais cavalos, ainda mais comida para os cavalos, etc. Simplesmente não seria lucrativo. Mas é claro, a máquina a vapor acabou surgindo. E quanto ao argumento das polias múltiplas? Que inovações, como o uso de duas polias, basicamente aumentando uma tensão e dividindo em duas, podem levar a um uso mais eficiente da energia? Assim, se você usar um sistema de polias múltiplas, um cavalo pode puxar o dobro do peso que conseguiria normalmente. Sim, muita coisa disso já havia sido explorada. Ok. Então o que surge é a máquina a vapor. E a máquina a vapor tem uma importância histórica enorme, porque basicamente o que ela faz é permitir que você transforme calor em movimento, certo? Você pode aquecer uma quantidade de água e o vapor empurra um pistão, e esse pistão pode mover qualquer coisa, desde um martelo gigante até eventualmente um vagão de trem, o que você imaginar. Então, a máquina a vapor é absolutamente revolucionária. Isso é uma história de ciência e tecnologia? Eu diria que não. E há algumas razões para isso. Uma delas é que a ciência por trás da máquina a vapor é extremamente rudimentar. Basicamente, tudo que você realmente precisa saber é que uma coluna de ar tem peso, que existe algo chamado pressão atmosférica. E muitas pessoas em várias partes do mundo já sabiam disso há muito tempo.
Na verdade, os romanos tinham uma máquina a vapor rudimentar. Eles a usavam para abrir magicamente as portas dos templos. Era muito impressionante. Mas eles não a usavam para produção, porque não fazia muito sentido utilizá-la para esse fim. Os chineses haviam experimentado pequenos barcos de brinquedo movidos a vapor e coisas do tipo. Eles tinham a ideia básica, mas não se preocuparam em desenvolvê-la, assim como vários outros povos. O que é dramaticamente diferente na Inglaterra é basicamente uma combinação de localização e preços dos fatores. Então, a Inglaterra não só tem muito carvão, como também tem muito carvão localizado bem perto de rios navegáveis. E isso é extremamente importante porque o carvão é volumoso e pesado. No mundo pré-moderno, novamente em qualquer lugar do mundo pré-moderno, o custo do combustível, seja madeira ou carvão, basicamente é o custo de transportá-lo. Seja na China ou na Inglaterra, o custo de transportar um pedaço de carvão por terra por cerca de 40 quilômetros é maior do que o valor do próprio carvão. Então só faz sentido se você estiver perto de um rio. A primeira máquina a vapor surge, e ela consegue fazer essa coisa interessante. Ela pode transformar calor em movimento. No entanto, é incrivelmente ineficiente. A primeira máquina de Newcomen usa cerca de 1000 calorias de energia para cada 7 calorias de trabalho realizado. Ou seja, tem menos de 1% de eficiência. O único lugar onde vale a pena usar uma máquina assim é onde o combustível é basicamente gratuito, e isso é na boca da mina. E de fato, mesmo depois do motor de Newcomen, com o motor de Watt, que é mais eficiente, ainda assim ele tem apenas 2 ou 3% de eficiência. Então você ainda está queimando, digamos, 1000 calorias para obter 30, mais ou menos. Ainda em 1800, 80% de todos os motores de Watt do mundo estavam localizados na entrada das minas. Mas uma vez que você tem um motor, e existe algum uso comercial para ele, então vale a pena mexer nele para ver se, bem, talvez eu consiga torná-lo um pouco mais eficiente. Talvez eu também consiga lidar com alguns de seus outros problemas, como a tendência de explodir. E com o tempo as pessoas vão ajustando, ele vai ficando cada vez melhor. E no início do século XIX, você tem algo que pode colocar sobre rodas e chamar de ferrovia. Pode colocar em um barco, pode colocar em uma fábrica e movimentar um grande martelo, etc, etc. Uma vez que a máquina a vapor foi de certa forma domada, por meio de uma série de microinvenções que melhoram a macroinvenção original, ela se torna uma máquina que transforma o mundo. It becomes a machine that transforms the world. But you're not going to get to that point. Mas você não vai chegar a esse ponto, a menos que tenha um bom motivo para começar a usá-lo em primeiro lugar. E isso acontece na Inglaterra novamente, porque o carvão está em um lugar muito conveniente e porque os custos da energia muscular são altos. O grão é caro na Inglaterra e, consequentemente, a energia muscular, seja humana ou animal, também é relativamente cara. A possibilidade de substituir essa energia muscular por calor é atraente, de uma forma que realmente não é na maior parte do mundo, o que é uma das razões pelas quais a máquina a vapor demorou bastante para se espalhar, até mesmo para a Europa continental. Os salários nominais, isto é, não eram tão altos assim. A relação custo-benefício simplesmente não era tão boa. Para dar um exemplo de como a diferença pode ser dramática, em 1704 havia um navio da Companhia das Índias Orientais Inglesa que passou alguns meses atracado em Guangzhou, na costa sul da China. Não era a região mais rica da China, mas provavelmente a segunda mais rica. Nesse navio estava um homem chamado James Lockyer, que era o tipo de pessoa que os historiadores adoram porque anotava fanaticamente tudo que comprava e o preço de cada coisa. Se ele cortava o cabelo, se comprava um ovo, tudo registrado. Então 1704 é um dos poucos anos para os quais podemos realmente fazer um índice de salários e preços para uma grande cidade chinesa e compará-lo com Londres. E o que acontece quando você faz isso é que surge um padrão muito interessante.
Os salários nominais em Londres, ou seja, salários nominais medidos em prata, são mais de 4 vezes maiores do que em Guangzhou. No entanto, o custo das calorias, a parte mais importante do custo de vida, também é mais alto, 5 vezes maior do que em Guangzhou. E se você analisar todos os números, os salários reais são comparáveis. Portanto, não é que a China tivesse mão de obra barata no sentido de que os trabalhadores eram necessariamente menos favorecidos. Mas como eu disse, quase tudo é muito mais caro em Londres do que em Guangzhou. Almost everything is much more expensive in London than in Guangzhou. The exception, charcoal. Charcoal A exceção, carvão vegetal. O carvão vegetal é mais de 4 vezes, se não me engano, mais caro em Guangzhou do que em Londres, o que significa que, somando tudo, a relação entre o custo da energia muscular e o custo da energia térmica é 20 vezes maior na Inglaterra do que em Guangzhou. Diante disso, em qual lugar vale a pena tentar melhorar uma máquina que usa energia térmica em vez de energia muscular? E em qual lugar não vale? E isso, eu diria, é uma diferença muito mais importante que ajuda a explicar por que a revolução dos combustíveis fósseis aconteceu na Inglaterra, enquanto na China, que tem bastante carvão, mas a maior parte está em áreas sem acesso ao mar, bem longe de suas regiões mais ricas, isso não ocorreu. Então, o delta do Yangtze é a área mais desmatada, é a região mais rica e é onde há o maior número de artesãos qualificados que poderiam ter mexido com uma máquina e melhorado ela. Fica a centenas de quilômetros do interior, longe de onde está a maior parte do carvão. A Inglaterra tem a sorte de que muito do carvão está bem à beira do rio. Você pode levá-lo até Londres. Agora, obviamente, essa não é toda a história. Porque você também poderia ter levado esse carvão a Amsterdã, e mesmo assim os holandeses não desenvolveram uma máquina a vapor. Os holandeses usam turfa, que é muito menos eficiente. Ainda assim, é melhor do que queimar madeira. Ela concentra muito mais energia em um determinado volume. Basicamente foi assim que eles aliviaram um pouco do estresse. Certo, mas não é tão eficaz quanto o carvão. E sabe, não acho que você poderia ter tido uma máquina a vapor movida a turfa. Teria sido algo muito mais difícil, porque simplesmente não há tanta energia por volume ali. Então veja, não estou dizendo que os preços dos fatores explicam tudo, mas eles são uma parte enorme da história, e por acaso favorecem a adoção de máquinas que economizam trabalho no noroeste da Europa mais do que em outros lugares. E o grande exemplo realmente é a máquina a vapor, certo? Quero dizer, sem ela simplesmente não haveria uma grande divergência. Produção têxtil eficiente é muito bom, mas sozinha não vai tirar você dessa limitação de terra. If you could tell a little bit about the Se você pudesse falar um pouco sobre os tipos de produtos do Novo Mundo que também tiveram um papel importante, porque se você tivesse apenas tecnologia que economizava trabalho sem resolver as pressões sobre a terra, isso não teria sido suficiente por si só, certo? Assim, haveria muitas pessoas fora da agricultura, mas ainda seria necessário alimentá-las. E se não houvesse mais nada, então só a máquina a vapor não poderia ter resolvido isso, certo? Então, que tipos de importações eles começaram a receber? E se eu puder acrescentar mais uma pergunta aqui, e o papel do investimento inglês em navegação, que fez parte das primeiras expedições e assim por diante? Além disso, as pessoas relacionam isso à história do capital de longo prazo, seguros, propriedade privada e assim por diante. Qual foi a importância do investimento em navegação em si nessa história de alívio do estresse ecológico? a story of relieving ecological stress. Okay, so there are two kinds of New World imports. Então existem dois tipos de importações do Novo Mundo do ponto de vista do qual estou falando. Uma delas são aquelas que aliviam o estresse ecológico de forma relativamente direta. De longe, a maior a longo prazo é o algodão, mas também há o açúcar, um pouco de trigo e madeira e produtos relacionados à madeira. No século XVIII, cerca de 1/3 dos navios britânicos estavam sendo construídos na América do Norte porque a madeira era barata.
Então, toras estão chegando, certo? Bem, toras estão chegando, mas ainda mais, navios inteiros estão chegando. Além disso, o que se chama de naval stores, coisas como alcatrão e terebintina, que basicamente são feitas fervendo coisas por muito, muito tempo, então também são basicamente estoques de combustível, também estão vindo das Américas. Mas do ponto de vista ecológico, até meados do século XIX, a maior história é o algodão, o açúcar provavelmente em segundo lugar, e a madeira, e produtos relacionados à madeira também entram nessa lista. Timber and timber-related products also in there. And then in the middle of the 19th century, you start to get meat. E então, no meio do século XIX, começa-se a obter carne. Primeiro carne de porco, e depois, basicamente após a Guerra Civil Americana. Mas é aí que a divergência já está bem avançada. Mas existem outros produtos e outros comércios que não proporcionam alívio ecológico propriamente dito, mas contribuem para a construção de poder. E isso seriam os metais preciosos. Metais preciosos, claro, não são coisas que você pode comer, mas você pode pegá-los e trocá-los com outras partes do mundo. Você também pode usá-los para pagar pessoas para ajudá-lo a construir fortes em Jakarta ou onde for. Você pode usá-los para construir poder. Você pode usá-los, no caso de Bengala, para pagar líderes locais e ajudar a Companhia das Índias Orientais a se tornar politicamente poderosa. Estamos falando principalmente de prata? Quero dizer, a prata é a mais importante. Há bastante ouro também, mas a prata é certamente em volume a grande história. E entre 1500 e 1800, talvez até 1850, não tenho certeza sobre isso, mais de 80% de toda a prata e ouro extraídos no mundo inteiro vieram das Américas. E então há coisas como o tabaco, que não melhoram a vida de ninguém, mas são lucrativas, em parte porque são viciantes, e ajudam tanto comerciantes quanto estados a acumular riqueza. O comércio do tabaco não torna ninguém mais saudável, mas faz algumas pessoas ficarem ricas. Ajuda a enriquecer o tesouro inglês. No século XVIII, se foi calculado que um escravo trabalhando em uma plantação de tabaco na Virgínia gerava mais dinheiro por dia para a coroa inglesa do que para seu dono. E claro, ele quase nada ganhava para si mesmo. E esse tipo de coisa ajuda a impulsionar o capitalismo, porque oferece um bem pelo qual as pessoas comuns se esforçam para adquirir, algo além das necessidades básicas, que por algum motivo as pessoas desejavam tanto que estavam dispostas a trabalhar horas extras, etc. E eles também oferecem uma via tanto para acumulação mercantil quanto para acumulação estatal, certo? O grande diferencial dessas importações do Novo Mundo é que na maioria dos casos você não pode produzi-las em casa. Isso as torna mais desejadas e também relativamente fáceis de taxar e de aplicar uma grande margem de lucro. Isso as torna lucrativas, certo? E desenvolve-se uma simbiose entre comerciantes privilegiados, especialmente aqueles das companhias de comércio autorizadas, mas alguns outros também, e o Estado. Certo, o Estado e, em particular, a Marinha Real. O poder da Marinha Real é extraordinariamente importante, tanto na capacidade da Inglaterra de projetar poder e expandir seu império, quanto na capacidade da Inglaterra de continuar colhendo ganhos do comércio, mesmo depois que o império formal já não existe mais. Então, no caso das colônias norte-americanas, por exemplo, a independência chega, mas primeiro elas foram estruturadas institucionalmente para exportar, e isso continua. Segundo, a Marinha Real faz com que os comerciantes ingleses, na verdade ingleses e escoceses, estejam em posição de obter a maior parte desse comércio. E essa acumulação é importante, porque uma das coisas que acontecem no mundo pós-máquina a vapor é que surgem várias oportunidades para investimentos lucrativos em capital produtivo fixo. E isso é historicamente relativamente novo. Se você olhar para o mundo da era moderna inicial, os comerciantes mais ricos normalmente não investiam grande parte de sua fortuna em produção. Typically did not invest very much of their fortune in production. They're in trade, for the most part. They're sometimes buying land. Eles estão, em sua maioria, envolvidos no comércio, às vezes comprando terras, mas isso não é tão lucrativo,
mesmo que você pudesse pagar comprar 1000 tiares manuais. É muito mais lucrativo ser o comerciante que coleta mercadorias de todos esses 1000 tiares e depois as vende a muitos quilômetros de distância. Então é mercantil versus industrial. Certo, certo. E isso quero dizer, se você olhar, por exemplo, as primeiras corporações, tanto na Inglaterra quanto na Holanda, as corporações são uma inovação importante, que são boas em acumular grandes quantidades de capital, e porque separam propriedade de controle, são eficazes em forçar os investidores a esperar por seus retornos. Essas são coisas realmente importantes que conhecemos no mundo moderno. Além disso, obter dinheiro de várias fontes, em vez de depender apenas de um grupo menor de familiares. Correto. Então eles fazem essas coisas. Eles podem acumular muito capital e podem fazer os investidores esperar pelo retorno. Ou se o investidor não quiser esperar pelo retorno, ele pode vender sua parte, e a corporação continua de uma forma que uma sociedade tradicional não continua. Esse é o desenvolvimento dos mercados de capitais. Certo. Olhe para as corporações do início da era moderna e pergunte o que elas fazem. Praticamente nenhuma delas antes de 1800 está envolvida em produção. Existem algumas que constroem estradas com pedágio e canais, especialmente no Reino Unido. Mas em sua maioria o que elas fazem é se envolver em comércio de longa distância. E comércio de longa distância que normalmente está ligado à violência. Existe algo curioso sobre a história da Índia, especialmente a história moderna, que é o fato de começarem com o comércio europeu e assim por diante. Tudo começa com a instalação de fábricas, e essas fábricas são o que você está descrevendo. Em Surat e em muitos lugares ao longo da costa da Índia, eram na maioria armazéns, e eles tinham poder armado. Exatamente. Então, Jan Pieterszoon Cohen, que não é o fundador da Companhia Holandesa das Índias Orientais, mas é meio que o cara que descobriu como realmente fazê-la funcionar, escreve de Batávia para o Conselho Corporativo em Amsterdã. Ele diz, olha, eu posso ganhar uma certa quantia de dinheiro apenas negociando de um lado para o outro, ou apenas agindo como um pirata e pegando coisas dos barcos de outras pessoas. Posso ganhar algum dinheiro assim. Mas se vocês quiserem ganhar muito dinheiro, precisam ser um pouco pacientes. Vocês têm que me dar dinheiro para construir um forte aqui, para estabelecer uma colônia, etc, etc. E com algum poder coercitivo e alguma infraestrutura, eu posso então dominar o comércio. E é aí que o grande dinheiro começará a fluir. E claro, ele estava absolutamente certo. Destruição total do livre comércio no Oceano Índico. Correto. E o mesmo é verdade, bem, os mecanismos são um pouco diferentes, mas se você olhar para o assentamento da maioria das colônias americanas, bem, quero dizer, as latino-americanas foram em sua maioria feitas pela coroa. Muitas das da América do Norte foram feitas por companhias concessionárias. E, novamente, elas são feitas por companhias concessionárias porque a colônia vai demorar um tempo para dar retorno, certo? Você precisa desmatar a terra. Você precisa construir os fortes. Você tem que fazer isso, aquilo e mais aquilo outro. Em muitos casos, leva um tempo para encontrar um recurso explorável. Em muitos casos, a primeira geração de colonos não é muito boa no que faz e acaba morrendo. Isso leva tempo. E leva tempo em parte porque exige coerção, mas com o tempo isso compensa, é claro, muito, muito bem. E se você olhar para essas corporações europeias, na verdade só no século XIX, basicamente quando surgem as ferrovias, é que você tem um empreendimento produtivo que realmente exige capital paciente, na escala que torna a corporação uma forma necessária de organização. Mas, uma vez que você tem formas intensivas em capital na sua sociedade, isso é uma grande vantagem, mas isso realmente só acontece no mundo dos combustíveis fósseis.
Até esse ponto, a principal função da forma corporativa é o comércio de longa distância e a coerção com a qual ela está ligada. E como você provavelmente sabe, mesmo a Companhia Inglesa das Índias Orientais e a Companhia Holandesa das Índias Orientais, onde não podem usar a coerção, onde realmente precisam competir de igual para igual com comerciantes asiáticos em uma zona de livre comércio, não se saem tão bem assim. E de fato, pela qual a Companhia Holandesa das Índias Orientais vai à falência no final do século XVIII. E isso se deve em grande parte A Companhia Inglesa das Índias Orientais também estava indo à falência repetidamente. Sim, é por isso que surgiram os atos de carta, para torná-los mais responsáveis. Certo? Eles tinham que ser resgatados repetidas vezes. E sem surpresa, a coroa e o parlamento tomam cada vez mais poder, requerem resgates. Sim. Quero encerrar essa conversa te fazendo uma pergunta mais contemporânea, que acredito estar relacionada a muito do que você disse. Com a nova Guerra Fria se intensificando entre os Estados Unidos e a China, há um ressurgimento de uma forma muito crua e feia de nacionalismo, principalmente nos Estados Unidos, mas você vê uma versão caricata disso em todo o mundo. De certa forma, é uma resposta ao que está acontecendo no Ocidente. Mas você sabe, sempre há. Alguns são piores que outros. Sim, a Índia ou a Turquia podem ser piores do que o que se vê na China. Como historiador, como você interpreta o surgimento dessa oposição binária entre Ocidente e Oriente neste momento histórico em que vivemos? Sim, quero dizer, essa é obviamente uma questão enorme e muito complicada. Mas acho importante lembrar que muitas ideias que gostaríamos de acreditar que foram banidas da nossa era iluminada nunca desapareceram completamente, certo? Por exemplo, a ideia de que as pessoas no leste asiático estavam acostumadas a viver sob o despotismo, que não se importavam com individualidade, criatividade, etc., etc., que estavam perfeitamente felizes em ser ferramentas de um Estado centralizado poderoso, desde que tivessem o que comer, que é basicamente o mito do despotismo oriental. Gostaríamos de pensar que esse mito desapareceu, mas em certo nível ele nunca sumiu. E da mesma forma, a ideia que o acompanha, de que povos não ocidentais seriam de alguma forma menos criativos e, portanto, poderiam até ser bons em imitar nossa tecnologia, o que, na visão do Trump, se torna roubar nossa tecnologia. Mas eles provavelmente não são realmente, eles não são inovadores, certo? Eles não são produtivos nesse sentido. Eles são imitativos e estão dispostos a trabalhar por muito pouco, porque têm essa prática de longa data de tolerar viver sob o despotismo. Novamente, essas ideias, elas podem ter sido derrotadas na academia, e talvez nem completamente lá, mas certamente continuam circulando na cultura popular, e estão ali, disponíveis para que demagogos as reativem em um momento de estresse. E claro, este é um momento de estresse por vários motivos, certo? Seja porque os salários reais estão estagnados por uma grande parte da população, não só nos Estados Unidos, mas na Europa Ocidental, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, há bastante tempo. E torna-se fácil culpar o outro e pensar que, de alguma forma, isso é apenas a última versão de um processo antigo em que eles não estão realmente criando um novo mundo, mas meio que se aproveitando da nossa criatividade. Obviamente, essa não é toda a história, mas a existência contínua desses mitos, na minha opinião, é bastante importante e até fortalecedora. Junto com isso, surgem os contramitos em outras partes do mundo. Então, como mencionei antes, não vejo meu livro como dizendo que se apenas China, Japão ou Índia tivessem tido mais sorte, eles teriam sido os primeiros. Vejo como dizendo que talvez ninguém teria sido o primeiro. Mas quando o livro foi lançado, recebi muitas respostas de nacionalistas de países específicos. Acima de tudo na China, mas também em certa medida no Japão e na Índia,
As pessoas diziam: graças a Deus vocês provaram o que sempre pensamos, que éramos tão bons quanto os ocidentais. Mas não exploramos pessoas no exterior como os europeus fizeram, e por isso não obtivemos esse benefício ecológico. Então vocês mostraram que nossa única falha foi não termos sido cruéis o suficiente. O fato de que um número significativo de pessoas, e essas, é claro, eram principalmente pessoas instruídas, porque pessoas sem instrução não estavam lendo um livro longo e complicado em inglês. Que um número significativo de pessoas instruídas tenha reagido ao livro. Dessa forma, mostra a importância desses contramitos também. Tells you about the importance of those counter myths as well. And at maybe even a further level, you could say that Sabe, e talvez em um nível ainda mais profundo, você poderia dizer que o que está por trás tanto do mito quanto do contramito é a suposição de que o progresso material é algo normal, certo? Então, se isso não acontece, precisamos de alguma explicação, talvez até algo quase conspiratório, para explicar por que não aconteceu, certo? Por que nossos salários reais estão estagnados? Bem, porque essas pessoas amarelas, marrons e talvez negras estão de alguma forma nos prejudicando. Por que não tivemos uma revolução industrial? Bem, porque esses caras brancos foram mais cruéis na exploração, mais cruéis e sortudos, e conseguiram explorar as pessoas de uma forma que nós não conseguimos. E sabe, de novo estou simplificando demais, mas acho que a expectativa de que o progresso é normal é em parte consequência do fato de que por 2 séculos o progresso material tem sido meio que normal. Mas se você colocar isso numa perspectiva mais ampla, esses foram 2 séculos muito anormais. E talvez eles sejam o começo de algo que vai durar por muito, muito tempo, mas talvez não sejam, certo? Quero dizer, todos nós sabemos que, embora não corremos o risco de ficar sem fontes de energia como acontecia no século XVIII, parece que estamos ficando sem fontes de energia que possamos explorar sem destruir o planeta. Eu realmente acredito que as restrições ecológicas, embora não sejam absolutas, são reais. E que tivemos essa liberação extraordinária e única dessas restrições por meio da combinação do boom dos combustíveis fósseis, da exploração de novos territórios e de uma série de revoluções científicas e tecnológicas que foram possibilitadas pelo avanço energético. Mas por vários motivos não estamos vendo isso agora. E eu acho que o fato de tantas pessoas terem passado a esperar um progresso material contínuo, como algo normal e como um direito, faz com que, quando isso lhes é negado, seja por questões ambientais, por má gestão das elites, ou por alguma outra combinação de fatores, claro, é muito complicado e varia de país para país, existe essa tendência natural de dizer, estamos sendo roubados. E é sempre mais fácil falar que você está sendo roubado por alguém que é realmente diferente de você, do que pelo modo como funciona a economia política do seu próprio país. Quero encerrar com uma última pergunta, e sinta-se à vontade para responder de forma breve ou detalhada, como preferir. Como historiador, como você vê o papel dos historiadores profissionais na época em que vivemos? Com isso, quero dizer que quando se trata de história, nossa percepção não só do passado, mas também de quem consideramos os outros, é significativamente moldada pela mídia, por um lado. Então, ainda temos o New York Times publicando artigos extremamente influentes, dizendo que a China está à beira do colapso econômico. Muito recentemente, por exemplo. E agora também existe a mídia social, os twitteiros e afins, onde nem sequer há a qualidade do New York Times. É fake news, teorias da conspiração e coisas totalmente inventadas. E me parece que, talvez eu sinta isso de forma mais intensa por vir da Índia, considerando que a ascensão do nacionalismo hindu fez com que a história fosse completamente reescrita como fruto da imaginação de alguém, servindo de proxy para um projeto político. Vocês se sentem impotentes como historiadores acadêmicos? Sentem-se apáticos em relação ao que está acontecendo no mundo em geral?
Ou ainda há algo que lhes dá esperança, que os faz pensar que podem ter um papel como historiadores acadêmicos, além de pesquisar ou dar aulas em uma universidade da Ivy League? Como vocês enxergam isso? Okay, so apathetic, certainly not. Ok, então apático. Definitivamente não. Você pode perguntar à minha esposa o que acontece com a minha pressão arterial quando leio ou ouço as notícias na maioria dos dias. Sem esperança, às vezes. Mas acho que uma das coisas que precisamos fazer, não porque nós, acadêmicos, vamos liderar o caminho para algo melhor, mas porque precisamos fazer parte de um conjunto mais amplo de movimentos em direção a algo melhor. É que realmente precisamos defender o que mais se aproxima da verdade que conseguimos descobrir. E, portanto, o fato de alguém estar simplesmente errado não é motivo para desistir de tentar fazer as coisas do jeito certo. Provavelmente é um motivo para dedicar pelo menos parte do seu tempo a escrever coisas que não tenham 800 notas de rodapé e que tenham mais chance de alcançar pessoas que não estão atualmente matriculadas nas suas aulas. E, portanto, não são obrigadas a ler o que você manda. Mas o empreendimento de pesquisa também faz parte do que está acontecendo. E eu acho que também faz parte do que os historiadores em particular precisam fazer. Estar atentos ao fato de que as pessoas com quem estamos tentando nos comunicar, sejam nossos alunos, em certa medida nossos colegas, ou o público em geral, não são uma tábula rasa. Acho que existe essa tendência ruim que muitos de nós temos de dizer: ah, meu público, seja de estudantes de graduação, o público em geral, ou quem for, não sabe nada sobre isso. Então posso simplesmente chegar, e é como um campo vazio, e vou colocar uma camada de verdade, como uma estrada reta, atravessando o... O fato é que, não importa com quem você esteja lidando, essa pessoa realmente sabe algo sobre o tema do qual você está falando. Algumas das coisas que eles sabem são verdadeiras. Algumas são absurdas, outras são uma mistura complexa. Mas você precisa levar isso em consideração, ou nunca chegará a lugar algum. Então, se eu tiver tempo, deixe-me dar 2 exemplos. Atualmente, estou trabalhando com um amigo meu. Estamos coescrevendo um livro didático introdutório de História Mundial para cursos universitários. Quando começamos a trabalhar nisso, uma das coisas que fiz foi olhar mapas do mundo que são vendidos para crianças. Mapas de quebra-cabeça, mapas feitos para serem pendurados em salas de aula de jardim de infância, e que são especialmente coloridos, etc. E o que eu descobri é que praticamente todos esses mapas têm 2 coisas em comum. Primeiro, cada continente tem sua própria cor. Então o mundo de repente muda de marrom para verde no Canal de Suez, ou de azul para amarelo nos Montes Urais, ou algo assim. E o que você está dizendo para a criança, certo, é que cada um dos continentes é real e que cada um tem sua própria essência. E claro, né, você está dizendo isso muito antes que ela possa articular isso sozinha, ou entender se você explicasse verbalmente. Você está transmitindo isso por meio de uma imagem. Além disso, e de forma muito mais insidiosa, em todos esses mapas, a Europa é ilustrada com edifícios clássicos. Europe is illustrated with classic buildings. The Eiffel Tower, Big Ben, A Torre Eiffel, o Big Ben, ou o Coliseu Romano, ou a Torre de Pisa, talvez o Portão de Brandemburgo. Se há algum animal na Europa, como é ilustrado nessas coisas, é uma rena lá no extremo norte, ou um touro na Espanha, no outro extremo do continente. Então você vai para a África. A África é ilustrada com animais selvagens sem fim. Elefantes, leões, zebras, girafas, o que você imaginar. Se há algum edifício na África, é uma esfinge ou uma pirâmide no canto do continente, no Egito. O resto do mundo é uma mistura. Então a China é quase sempre ou a muralha da China ou uma pagoda, além de um urso-panda. A Índia é absolutamente sempre representada pelo Taj Mahal e um elefante, como se houvesse apenas um edifício na Índia. A América do Norte geralmente é o Capitólio dos Estados Unidos, ou a Estátua da Liberdade,
o letreiro de Hollywood ou a ponte Golden Gate na outra costa, e então bisões e cavalos e assim por diante no meio. A América do Sul normalmente é o Cristo Redentor no Porto do Rio, além de uma lhama. E assim, muito antes de a criança sequer conseguir pensar sobre isso ou criticar por si mesma, o que está sendo transmitido é: a Europa é a terra da cultura, a África é a terra da natureza, e o resto do mundo está em algum tipo de contínuo entre esses dois. E o que isso é, quando você para pensar, é teoria racial do século XIX. E as pessoas que estão fazendo isso não estão necessariamente cientes de que, absolutamente não. Elas não são necessariamente racistas. Não. Eles estão tentando criar algo que seja fofo e atraente para as crianças, e imediatamente. Mas o que estamos fazendo é pegar ideias que ninguém nesta universidade, ou em qualquer outra universidade respeitável, admitiria seguir hoje em dia, certo? Quero dizer, ninguém lê teoria racial do século XIX, exceto como uma peça de época. Era isso que pensavam naquela época. E, no entanto, vemos isso meio que infiltrando-se em nossa cultura, sendo reproduzido. E acho importante, quando ensinamos, explicar, e quando falamos com o público em geral, dizer: olha, ninguém está te culpando pelo fato dessas ideias terem entrado na sua mente. Em muitos casos, elas foram colocadas lá quando você era criança, mas elas estão lá. E precisamos trazer essas ideias ruins para o nível da consciência e debater com elas. Porque se simplesmente fingirmos que essas ideias não existem, as pessoas vão nos ouvir por 1 hora ou por um semestre e no final do semestre esquecem do nosso curso e o chamado senso comum volta a prevalecer. E elas ou esquecem o que dissemos, ou talvez fiquem cínicas em relação a isso e digam: enquanto eu estava na aula do professor X, tive que repetir essas coisas sobre blá blá blá. Mas o senso comum, pessoas sensatas sabem de outra forma, certo? E é isso que gera a hostilidade à expertise acadêmica que você vê entre pessoas como os apoiadores do Trump. É nossa falha em admitir que existem ideias ali que não podem ser ignoradas. Elas precisam ser debatidas. E eu diria que, na maioria dos casos, elas precisam ser removidas porque estão erradas. Mas o primeiro passo para isso é reconhecer que elas existem. E eu acho que esse tipo de pedagogia é realmente importante. E eu acho que, não vai ser fácil, especialmente numa era de redes sociais, mas acredito que é mais importante do que nunca. Se eu puder dar mais um exemplo, que é muito mais sutil do que aquele sobre os mapas para crianças pequenas. Uma vez eu estava dando uma palestra na verdade era um grupo de banqueiros que me convidaram para falar sobre nacionalismo chinês. E eram banqueiros americanos. E claro, são pessoas bem educadas, etc, etc. São sofisticados. Presumo que leem o Times, o Journal ou o Financial Times, algo assim. Não dependem da Fox News. Enfim, eu estava falando sobre o nacionalismo chinês e algumas das formas como ele é reproduzido. E eu dei o exemplo de que em qualquer livro de história aprovado na China que aborde o meio do século XX, haverá uma frase mais ou menos assim. Vai dizer: em 2 de setembro de 1945, a luta heroica do povo chinês contra o imperialismo japonês chegou a um final triunfante. E o problema com essa frase não é que ela seja falsa, porque é verdade, em 2 de setembro, a luta do povo chinês contra o imperialismo japonês chegou a um final bem-sucedido. O problema, claro, é que ela ignora o fato de que um grande motivo para a luta do povo chinês ter chegado a um final bem-sucedido é que os Estados Unidos haviam pulverizado a marinha japonesa, bombardeado as ilhas japonesas e assim por diante. Depois a União Soviética invadiu a Manchúria. Sem aliados, isso nunca teria acontecido. Without allies, it never would have happened. And so I made this point, and all these American bankers. Então eu fiz esse ponto, e você sabe, todos esses banqueiros americanos assentiram e sorriram. Sim.
Um bom exemplo de como eles criaram um mito que não é totalmente falso, mas é distorcido e promove um certo conjunto de ideias sobre o presente, certo? É uma afirmação sobre o passado, mas reforça a ideia de que a China pode e deve confiar em si mesma, que quando a China se afirma, o mundo todo se beneficia, derrota o fascismo japonês. Então, o poder chinês é fundamentalmente uma coisa benevolente e é fundamentalmente sobre o próprio povo chinês. E todos os meus banqueiros entenderam isso. E então eu disse, sabe, de certa forma não é tão diferente do mito aqui nos Estados Unidos, onde nosso governo não obriga os livros didáticos a dizerem que os Estados Unidos derrotaram os nazistas sozinhos. Mas se você aprende sobre isso assistindo filmes de Hollywood, vai acabar achando que foram os americanos, talvez com a ajuda de 1 ou 2 britânicos destemidos, que derrotaram esse mal supremo. Nada de exército vermelho. Exatamente. E todos nós sabemos que a grande maioria das baixas soviéticas realmente aconteceu na frente oriental. De repente, esses banqueiros começaram a se remexer desconfortavelmente nas cadeiras, porque sabiam que eu estava meio certo. Mas, ao mesmo tempo, também sabiam que o senso comum diz que a América salvou o mundo. O poder americano é benevolente, nossos aliados são quase uma história secundária. E claro, na Rússia há ainda outra narrativa, em que eles sozinhos livraram o mundo do mal. Eles derrotaram o fascismo. E você nunca saberia sobre o papel da ajuda americana em permitir o avanço do Exército Vermelho, e assim por diante. Então você sabe, essas histórias circulam, e pelo menos as pessoas instruídas meio que sabem a verdade, certo? Chineses instruídos sabem que os Estados Unidos tiveram um papel enorme na derrota do Japão. Americanos instruídos sabem que o Exército Vermelho foi absolutamente central para derrotar os nazistas. Mas o senso comum com o qual convivemos no dia a dia não reconhece isso. E, novamente, acho que parte do que a história deve fazer é confrontar o senso comum e apontar onde ele é ideológico. Quero dizer, claro, nem todo senso comum é ideológico. Parte dele faz sentido. Mas há uma grande quantidade que não faz. E isso é perigoso. E não sei se historiadores, ao se oporem conscientemente a isso, vão conseguir domá-lo, mas sei que se não tentarmos, certamente não vamos conseguir. Então é mais ou menos assim que penso, como historiador. Taro engaja menino publi. É uma batalha difícil, não porque as pessoas sejam burras, mas porque existe uma cultura aí fora, e essa cultura foi moldada, em muitos casos, às vezes de forma deliberada, às vezes, como você disse, nada deliberada. Não acho que as pessoas que fazem esses mapas para crianças estejam sentadas pensando, poxa, quero reforçar velhas hierarquias raciais. Elas estão apenas, sabe, fazendo o que é mais fácil para elas. Ah, África. Sim, zebras. As crianças vão adorar zebras. Vamos colocar uma zebra ali. Índia. Ah, o Taj Mahal. O Taj Mahal é ótimo, certo? Mas todos nós precisamos ser um pouco melhores do que isso. E isso é pelo menos parte do que espero que historiadores e outros intelectuais que dialogam com o público em geral possam fazer. Eles podem combater algumas das formas perigosas de senso comum que existem por aí. Uma das coisas com as quais a história em particular me ajuda é a ideia de que o senso comum não é necessariamente confiável o tempo todo. E qualquer pessoa que estuda história sabe disso. Porque toda a ideia, discussões sobre fatos históricos e assim por diante, lida muito com o que é confiável e o que não é. E o que fazemos ali ao longo do tempo pode-se fazer ao longo do espaço. E pensar que, bem, no momento presente, como indiano, o que ouço sobre o lado paquistanês pode não ser necessariamente verdadeiro ou fazer sentido comum, da mesma forma que minha intuição sobre um camponês vivendo no século XIX pode ser completamente falsa. E acho que, nesse sentido, a história ou os métodos históricos realmente oferecem uma possibilidade. Se isso vai levar a algum lugar ou não, depende de para onde vamos coletivamente. Mas acho que você está certo. Where we go collectively. Yeah, but I think you're right, and I think, and sometimes it doesn't. E eu acho que, sabe, às vezes não.
Quer dizer, já dei exemplos em que as consequências ideológicas são óbvias. Às vezes não há consequências ideológicas da mesma forma, mas ainda assim você pode fazer as pessoas pensarem de maneira diferente ao mostrar o quão perigoso é projetar o seu senso comum em outra pessoa. Então, um exemplo aqui que eu realmente gosto, que não tem nenhuma conotação ideológica específica, mas pelo menos para um público americano, acho que é muito bom. Vem de um cara chamado Sam Weinberg, que dá aulas na Escola de Educação de Stanford. Ele conta a história de quando entrou em uma sala de aula do ensino médio, acho que em Boston, embora eu possa estar me lembrando errado, mas era uma escola muito boa. E ele apresenta aos alunos um relato da Batalha de Lexington, a primeira batalha da Revolução Americana. E o que fica muito claro, se você ler corretamente o relato da época, é que os colonos estavam ridiculamente em desvantagem em armamento, organização, etc., e que aquilo foi muito menos uma batalha do que um massacre. Os soldados britânicos simplesmente, e um dos melhores alunos da turma foi um dos primeiros a ler o texto e perceber isso, dizendo: "Ah, sabe, sempre nos dizem que foi a Batalha de Lexington, mas poxa, isso aqui parece muito desigual. Olha as enormes vantagens que os britânicos tinham." Então, na segunda etapa do exercício, o professor, ou talvez tenha sido o próprio Weinberg, não tenho certeza, pediu aos alunos que desenhassem como achavam que foi a batalha. E então esse estudante, esse ótimo estudante que foi o primeiro a perceber, ei, olha, essa é a história, faz o que acha que faz sentido, que é basicamente mostrar os colonos lutando uma guerra de guerrilha. Ele os mostra se escondendo atrás de árvores, fazendo todas as coisas que você faria se soubesse que tem uma desvantagem ridícula em poder de fogo, etc. E ele faz isso porque pensa, essas pessoas não eram estúpidas. E sabemos que no final eles venceram, então não podiam ser tão estúpidos assim. Então eles devem ter feito o que era lógico. Na verdade, eles não fizeram nada disso. Eles tinham uma ideia do século XVIII sobre o que significava ser um homem honrado e lutar com honra. E por isso ficavam lá enfileirados, sem se esconder atrás de árvores, porque para eles isso era coisa de pessoas sem honra, como os nativos americanos. Eles não queriam ser como eles queriam ser homens, e foram massacrados. Com o tempo, os colonos superaram sua relutância em lutar uma guerra de guerrilha, e o fizeram. Isso foi uma parte importante do motivo pelo qual tiveram sucesso. Mas acho que é uma lição muito boa ver pessoas que sabemos que não eram burras, mas tinham uma cultura. E às vezes sua cultura pode te levar a fazer coisas que um observador de fora olha e diz, meu Deus, por que você faria isso? Mesmo em uma questão de vida ou morte, como se expor no campo de batalha, em vez de se esconder atrás das árvores. E uma grande parte disso é sair do seu próprio senso comum e tentar entender o deles, certo? O senso comum deles, que diz, sabe, um homem de verdade não faz isso, e eu sou um homem de verdade, então vou fazer aquilo em vez disso, mesmo a um custo enorme. E esse ato de, você pode chamar de empatia, pode chamar de reconstrução imaginativa, pode simplesmente chamar de conhecer as pessoas que você está estudando para tentar pensar o mais próximo possível de como elas pensariam, é essencial. E se você aprende essa habilidade, como você acabou de dizer, pode transferi-la através do espaço em vez do tempo e dizer, sabe, eu não sou paquistanês. Eu nunca serei um. Mas como o senso comum deles pode ser diferente do meu? E como isso pode ajudar a explicar por que eles estão fazendo algo que me faz pensar que são estúpidos, ou que são maus, ou que são qualquer outra coisa? Essa é uma habilidade realmente importante. Não é que a história seja o único caminho para adquirir essa habilidade, mas é um bom caminho. E tem a vantagem de ser verificável, certo? Você pode aprender empatia através da ficção, lendo, por exemplo, ficção sofisticada também. Mas é mais difícil saber se você estava...
Certo. Uma coisa que me chamou a atenção enquanto você respondia é que, por um lado, estamos falando sobre sair do sistema e olhá-lo como um espectador imparcial, o que Adam Smith chamaria de espectador imparcial, ou o que também é chamado de véu da ignorância. Ou seja, é olhar para algo de forma objetiva. Mas também acho que estamos falando de valores, na medida em que, por exemplo, acredito que não podemos nos dissociar completamente dos valores éticos. Então, se estamos discutindo se é justo ou não alguém morrer de ataque cardíaco porque não foi criteriosa o suficiente para comprar um seguro, e já que não há garantia universal, ela deveria morrer porque foi um mau investimento não ter comprado um seguro privado. E mesmo que a tecnologia esteja disponível, como ela não fez o investimento, deveria morrer. E talvez eu recue diante disso porque meus valores éticos não são consistentes. E sinto que a história, além do aspecto da objetividade, também é uma ferramenta melhor para buscar quais valores éticos são melhores. Por exemplo, li muito cedo na minha vida, não tão cedo, mas talvez há uns 15 anos, 10 Dias que Abalaram o Mundo, de John Reed. E claro, havia romantizações dos bolcheviques, e assim por diante. Mas algumas das coisas que ele descreveu ali me fizeram começar a imaginar. Por que essa história se relaciona comigo? Por que eu gosto dessa história? Então havia essa história em que Trotsky queria entrar no Instituto Smolny, onde todos os delegados estavam reunidos, mas ele tinha esquecido seu crachá de identificação. E o segurança não queria deixá-lo entrar. E ele disse, eu sou Leon Trotsky. E ele disse, bem, se você é tão importante, deveria tomar mais cuidado para não esquecer sua carteira de identidade. E o que Reed estava dizendo é que esse momento representa um exemplo notável de algo mais democrático e igualitário em uma sociedade russa tradicional, que até então não existia. E senti que esse é um valor que eu adoraria ver ao meu redor. Então há histórias do meu próprio povo, que eu considerava minhas, que são desagradáveis e repugnantes. E aí você começa a questionar os valores e pressupostos até mesmo ali. Então o que estou dizendo é que a história não é apenas uma boa maneira de ser objetivo, ou de aprender a habilidade de ser objetivo, mas também de buscar quais valores éticos provavelmente fariam um mundo melhor, se formos cuidadosos o suficiente. Sim, acho que certamente tem um papel nisso, certo? I think it certainly has a role in that, right? It can't do the job by itself. Ela não pode fazer o trabalho sozinha, certo? Quero dizer, eu diria que 99% de nós, espero, se lêssemos um relato sobre o tráfico de escravos, ficaríamos repugnados. Mas a história sozinha não pode fazer com que a pessoa que por qualquer motivo não se sente repugnada por isso, ela não pode fazê-la se sentir repulsa. Então só a história, quero dizer, isso é o velho David Hume, certo? Você não pode tirar um dever ser de um ser. Mas sim, eu acho que a história, justamente porque te obriga a enxergar os momentos em que as pessoas são vítimas de forças maiores do que elas mesmas, o que certamente deveria despertar sua simpatia, e acho que para a maioria das pessoas desperta. E isso também te ajuda, na medida em que você vai entender as pessoas não apenas como vítimas, mas como agentes, a fazer o que falamos antes. Entrar no senso comum delas e enxergar tanto seus valores quanto seus limites. E quanto mais você faz isso, espera-se mais reflexivo você será ao pensar sobre os valores com os quais começou, quais você quer manter, quais quer modificar, e talvez em alguns casos quais quer descartar completamente. Mas sim, eu realmente acho que a história pode ter esse papel, deve ter esse papel. É obviamente mais difícil demonstrar isso do que, acredito, mostrar que ela pode te ajudar a romper certos preconceitos. Porque a história também pode nos deixar muito emocionados do outro lado e pode nos tornar muito vingativos e rancorosos. Então, sempre há um terreno escorregadio nisso. Vamos encerrar por aqui, professor Pomerantz. Isso também foi muito bom e foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, foi ótimo conversar com você. Boa sorte. Tudo bem.
Good luck. All right. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.